preso no cerco. E se o Subaru tivesse engolido o próprio orgulho na capital e recusado o duelo contra o Julius? Em vez de partir para cima e tomar uma surra, ele joga a espada de madeira no chão da arena. Ele abaixa a cabeça e pede desculpas formais na frente de todo mundo. Essa humilhação voluntária salva a aliança dos dois. Sem aquela briga desastrosa de separação, Emília suspira aliviada e os dois voltam juntos para a mansão. Só que a escolha tem um preço escondido. Voltar agora é abrir mão do tratamento do Ferris. O portão de mana dele segue em frangalhos, sem nem o chamaque de sempre. O problema é que essa paz cobra um preço macabro. Uma vez no casarão, não existe caminho de volta. A capital fica a dias de viagem. A névoa da baleia branca fecha a estrada, e o ataque do culto da bruxa está batendo na porta. Subaru está preso nas vésperas do massacre, não por magia, por geografia. Sem tempo para buscar o exército da Krush, a defesa vira um jogo de xadrez estático. A partir daqui, o Arco 3 deixa de ser uma expedição militar e vira um tower defense claustrofóbico, sangrento, montado com gelo, madeira e desespero. Bora descobrir. Preso no cerco. Como a recusa do duelo evitou a separação traumática na capital, os primeiros dias do Subaru de volta à mansão parecem um feriado. Ele acha que venceu o destino apenas abaixando a cabeça. Até que o céu escurece e o culto da bruxa cerca a propriedade sem nenhum aviso. A invasão inicial é um massacre absoluto. Sem tempo para entender de onde os inimigos saíram, a defesa improvisada desmorona. Uma lâmina invisível rasga a garganta dele antes mesmo da Emília conseguir conjurar um escudo de gelo. O mundo apaga em sangue. Subaru puxa o ar com força e acorda gritando. Ele tateia o próprio pescoço procurando o corte, mas o horror de verdade bate quando ele olha para cima. O teto não é o da loja de maçãs, ele está na própria cama de hóspedes. Como ele engoliu o orgulho e superou a crise na arena, o retorno pela morte atualizou o ponto de partida. Na história original, acordar na capital dava a ele tempo de sobra para bater na porta das candidatas reais e implorar por reforços. Mas acordar no quarto, mesmo dias antes do ataque, não muda a conta. São 2 dias e meio de carruagem até a capital. Ir buscar a ajuda da Krust e voltar levaria 5. O massacre chega primeiro. Não dá tempo de mandar carta, muito menos de trazer um exército. Por acordar dentro da mansão, ele fica ilhado nas montanhas contra fanáticos que já estão marchando. Daqui em diante, a única arma disponível é o próprio terreno, e cada erro custa uma morte que só Subaru consegue lembrar. Preso no cerco, Subaru não tem tempo para entrar em pânico. Ele pula da cama e tenta organizar uma evacuação imediata da vila e da mansão. Só que a rota de fuga já não parece uma rota. Ram cruza a porta e avisa que uma névoa espessa e anormal bloqueou a rodovia principal, cortando a comunicação e impedindo a passagem de qualquer carruagem. Pelos relatos quebrados, Subaru entende o pior. A baleia branca está rondando a região. Ela não vira uma muralha parada, mas transforma a única estrada de terra em uma aposta suicida, cortando qualquer retirada organizada do domínio. Sem caminho livre, a viagem até a capital para implorar pela ajuda de Krust vira poeira. O exército dela está oficialmente fora da jogada. Sem saída, ele puxa um pergaminho para o centro da mesa e começa a riscar um mapa improvisado das rotas da floresta com um pedaço de carvão. Ren e Emília observam em silêncio. Elas ainda não entendem de onde vem a ameaça, mas o suor frio no rosto dele prova que o perigo é real. Se não dá para correr, eles vão ter que lutar. Subaru aponta para os desfiladeiros no papel e decide usar a própria floresta como uma trincheira natural. A ideia é criar um funil de abate. Como Emília e Ren possuem magias de área absurdas, elas vão despejar gelo e ferro em qualquer coisa que pisar na armadilha. Na história original, Subaru precisou de 3 exércitos inteiros e de uma aliança política complexa, costurada às pressas contra o relógio, para limpar essa exata mesma área. Aqui, ele só tem o terreno, as lembranças das mortes e gente exausta confiando nele sem entender tudo. A mansão deixa de ser refúgio nobre e vira a única fortaleza possível contra uma legião de cultistas que já conhece o cheiro da presa. Preso no cerco, Subaru esbarra num problema logístico. Para transformar a floresta numa armadilha, ele precisa saber exatamente por onde o inimigo invisível vai atacar. Só que ele não tem batedores. A solução que ele encontra é grotesca. Sem soldados para patrulhar, ele usa o próprio corpo como ferramenta de topografia. Subaru entra na mata escura e caminha de peito aberto direto para as emboscadas inimigas. Uma lâmina invisível rasga o peito dele. Subaru acorda engasgado no quarto e nada do que anotou existe mais.
O retorno apaga tinta, carvão e pergaminho. A rota inteira vive só na memória. Ele respira fundo, grava cada detalhe na cabeça e volta para a floresta para morrer de novo. Ele é esmagado por magia de terra, volta e ajusta a posição da Ren. Ele tem a perna arrancada por um machado, volta e traça outra rota na mente. O terror vira pura coleta de dados. Num punhado de loops agonizantes, poucos porque cada morte cobra um pedaço da sanidade e engrossa o cheiro da bruxa, ele decora o horário e a rota de cada esquadrão de cultistas pisando no domínio de Roswell. Com o mapa sangrento decorado, ele aciona a defesa. Ram sobe no ponto mais alto da propriedade e usa a clarividência através dos pássaros para rastrear os alvos exatamente onde Subaru avisou. Assim que os cultistas avançam, Emília dispara sua magia de gelo. Só que ela não atira para matar. Ela levanta muralhas congeladas gigantescas que bloqueiam todas as rotas laterais de fuga. O gelo afunila os invasores para corredores estreitos. E no fim de cada um desses becos sem saída, Ren espera com a estrela d'alva girando no ar. O ferro maciço esmaga ossos e armaduras num impacto só. Como o corredor de gelo impede que ela seja cercada pelas costas, a letalidade de cada golpe da Ren é absoluta. Na história original, Ren lutava uma batalha caótica e perdida nessa mesma floresta. Aqui, ela apenas executa os alvos que Subaru e Emília entregam perfeitamente alinhados. A floresta de Arlam vira um moedor de carne improvisado. A primeira onda do culto é esmagada antes de alcançar os moradores da mansão. E por alguns minutos Subaru quase acredita que conseguiu vencer sem pagar outro preço. Tudo parece sob controle, até que, preso no cerco, o silêncio da floresta traz um alívio mentiroso. Com a primeira onda aniquilada nas armadilhas do Subaru e na força implacável de Ren e Han, a vitória parece certa e o plano funciona perfeitamente. Ou é o que você pensaria? Só tem um detalhe. Uma defesa de torre funciona contra soldados vindo de fora. Ela perde valor contra Betelgeuse, porque o arcebispo pode abandonar um corpo destruído e surgir em outro dedo preparado. Muralhas seguram invasores, não seguram uma possessão saltando por dentro do cerco. No pátio da mansão, um cultista capturado que sobreviveu ao massacre para de tremer de repente. O pescoço dele estala e entorta num ângulo bizarro para o lado. O prisioneiro começa a morder os próprios dedos até sangrar. Uma gargalhada histérica ecoa no pátio. Subaru gela, não por descobrir a possessão. Ele já sabia e montou o cerco exatamente para prender todos os dedos na floresta. O terror é perceber que o plano vazou. Um receptáculo se infiltrou na mansão e o Betelgeuse pode transformar a vitória tática em invasão interna. O mapa sangrento do Subaru perde metade do valor se o inimigo já plantou corpos compatíveis dentro de casa. A ameaça deixa o campo aberto da floresta e passa para corredores, quartos e porões, onde qualquer prisioneiro tremendo pode virar a próxima boca do arcebispo. Avançando, preso no cerco, a invasão interna transforma o casarão num abatedouro. Betelgeuse usa o corpo do prisioneiro para invocar as mãos ocultas e rasgar as paredes de dentro para fora. Para impedir o massacre, Emília invoca Puck. O grande espírito surge e inunda os corredores com uma tempestade de gelo, estilhaçando o corpo do vilão. O problema é que a vitória não dura nenhum minuto. O corpo congelado racha, a risada some por um instante e logo volta no andar de cima. Subaru entende que cada reaparição marca outro dedo que ele ainda precisa localizar antes de chamar aquilo de vitória. A batalha vira um pesadelo de atrito. Puck destrói um hospedeiro no saguão, e uma nova risada histérica ecoa do quarto de hóspedes. Enquanto o espírito caça o vilão pelos salões, Ham e Ram chegam ao limite do corpo. Elas gastam as últimas energias esmagando invasores menores e bloqueando portas com os próprios móveis. Na história original, Subaru usou um exército inteiro para caçar os dedos de Betelgeuse simultaneamente. Aqui, caçar um por um arrasta o relógio e força a defesa a sangrar. E é aí que a conta chega. O contrato do Puck tem regras estritas de horário e um dreno colossal de mana. Ele não foi feito para durar numa guerra de cerco. No meio do corredor principal, ele tenta disparar mais uma estaca de gelo, mas o ataque falha. O corpo do felino começa a piscar e se desfazer no ar. Subaru assiste em choque, flutuando. Puck olha para Emília, pede desculpas com uma voz fraca e some, forçado a recuar para o cristal. Emília cai de joelhos, ofegante e quase sem mana. Puck recua antes de drenar tudo. Mas o preço do isolamento é claro. O escudo mágico mais forte do acampamento acabou, e o pouco que resta nela precisa ser guardado para uma única armadilha final.
Preso no cerco, o sumiço de Puck tira a última rede de segurança da mansão. Sem o espírito para caçar os hospedeiros, a linha de defesa interna desmorona. Como caçar um vírus que troca de corpo é impossível no improviso, Subaru muda a estratégia com base nos loops. Ele usa as mortes anteriores para confirmar número, horários e esconderijos dos dedos dentro do cerco. Antes de matar Betelgeuse, precisa cortar todos os corpos para onde ele poderia fugir. Para forçar o fanatismo do vilão a falar mais alto que a tática, Subaru empurra Emília, Rem e Ram para fora do casarão. No pátio externo, ele segura os ombros da meio-elfa e entrega uma ordem direta e suicida. Ele vai ficar sozinho lá dentro como isca humana. Assim que ele der o grito de sinal, Emília não vai improvisar um milagre. Ela só precisa acionar as marcas de gelo preparadas antes nas vigas, reforçadas com cristais da mansão, para derrubar o prédio inteiro sobre o ponto onde Subaru pretende prender o hospedeiro final. De volta ao saguão principal vazio, Subaru planta os pés no chão. Ele sabe que o cheiro da bruxa nele atrai Betelgeuse, mas também sabe que não controla essa arma. Cada tentativa de falar do retorno pode só esmagar seu coração antes de qualquer plano funcionar. Mesmo assim, ele abre os braços no meio do salão e força as palavras proibidas a saírem. Não é uma granada perfeita de miasma, é uma aposta nojenta. Se a punição vier forte demais, ele morre ali mesmo antes de gritar o sinal. A punição do tabu responde na hora. Uma pressão sombria fecha o coração dele por dentro, dobrando seus joelhos e arrancando o ar dos pulmões. O cheiro da bruxa se intensifica de forma irregular, suficiente para contaminar o salão, mas sem obedecer a nenhum controle real de Subaru. O odor da inveja se espalha pelos andares como uma isca torta. No segundo piso, o hospedeiro atual de Betelgeuse reage com êxtase doentio. Não porque Subaru dominou a mecânica, mas porque o fanatismo do arcebispo transforma qualquer traço mais forte da bruxa em chamado sagrado. O arcebispo abandona a cautela e desce as escadas cambaleando, babando, quase de quatro, direto para a fonte daquele cheiro. Subaru percebe tarde demais que também é um receptáculo perigoso. Por isso, antes do sinal, já deixou uma ordem horrível. Se ele entortar a voz ou os dedos, Rem deve esmagá-lo sem hesitar. Betelgeuse arromba as portas do saguão e cai no centro do piso principal. Lá fora, Rem e Ram executam a parte mais suja do plano. Eliminar os últimos dedos marcados por Subaru nos loops. Rem ainda mantém a estrela d'alva apontada para a vala de fuga, pronta para matar Subaru se a possessão começar. Do pátio, Emília engole o choro e ativa as marcas de gelo presas às vigas. Um casulo de gelo se fecha em volta do Subaru no salão e só então os pilares racham. As saídas se fecham e o Betelgeuse fica preso no último corpo disponível, esmagado sob madeira e entulho, enquanto o casulo segura o teto sobre o garoto. No entanto, preso no cerco, a tempestade de gelo finalmente abaixa sobre a propriedade. O culto da bruxa está morto, esmagado sob toneladas de entulho e madeira congelada. Subaru não sai ileso do desabamento. Ele desperta tossindo dentro da vala estreita selada por gelo e cristais, uma rota preparada antes, não um milagre. A proteção rachou, mas manteve distância do hospedeiro final no instante crítico. Ren só abaixa a arma quando a voz dele continua sendo dele. Ele levanta com as pernas tremendo e encara o estrago. O casarão inteiro, que servia como base de operações do acampamento, agora é só uma cratera de escombros. Emília e Ren param ao lado dele, encarando as ruínas em um luto silencioso. Subaru aperta os punhos, achando que o pesadelo acabou. Só que a realidade cobra o preço. Quando ele ergue os olhos para o horizonte, o alívio some na hora. A névoa anormal ainda aparece entre as montanhas, indo e voltando como uma ameaça móvel. A estrada talvez não esteja fechada para sempre, mas ninguém atravessa aquilo sem aceitar desaparecer no caminho. Como Subaru nunca voltou à capital para vender informação, horário e rota, a caçada da Cruz perde a chance perfeita de virar uma vitória imediata. A baleia branca continua assombrando a região, e o domínio permanece isolado por medo, relatos quebrados e neblina recorrente. Na história original, a caçada à besta transformou Subaru e Emília em lendas com forte apoio militar. Aqui, eles são apenas sobreviventes ilhados no próprio quintal. A humildade de Subaru na arena comprou a vida dos amigos, mas o isolamento destruiu o futuro da facção. Sem a mansão e sem dinheiro, a campanha de Emília acaba ali. Longe dali, Cruz segue concentrada na própria preparação contra a baleia, sem a ponte improvável que Subaru criaria no roteiro original.
Ela não vira inimiga de Emília, mas também não ganha motivo urgente para apostar soldados, prestígio e dívida política na facção da meio-elfa. O saldo final da escolha é uma campanha política em frangalhos, sem teto, sem base limpa e sem aliado militar consolidado. Eles sobreviveram ao culto dentro do quintal, mas pagaram com a estrutura que permitiria transformar sobrevivência em força pública. Finalmente, preso no cerco, a poeira finalmente baixa. Subaru fica de pé diante da cratera, coberto de fuligem e sangue seco. Ele olha para as próprias mãos tremendo e entende que não virou o cavaleiro lendário de Emília. Ele virou alguém que lembra cada morte usada para manter os outros vivos. No roteiro oficial, o fim desse ataque consagrava o garoto como um herói público absoluto. Ele voltava em triunfo, desfilando com alianças militares e a glória de derrubar a baleia. Aqui, ninguém fora dessas montanhas isoladas vai saber o que aconteceu nos escombros. Só tem um detalhe: ele não liga mais para os aplausos. Subaru apenas segura a mão de Emília no meio da destruição total. Ele engole o choro e aceita que o paladino brilhante de armadura não existe. O menino arrogante que exigia reconhecimento na capital queima junto com a mansão. O que sobra dessa escolha é... O que sobra é um estrategista ferido, não um monstro frio. Ele troca a glória pública pela eficiência amarga de quem decorou o próprio abismo. Se precisar usar a dor dos loops para proteger o que restou, ele vai usar. Mas cada escolha fica presa na garganta. Enquanto isso, na história original, o epílogo mostrava o garoto chorando ao lado do corpo adormecido de Hem, apagada da memória do mundo. Aqui, a empregada está viva e inteira de pé ao lado dele. O luto não é por uma tragédia pessoal, mas pelo futuro político que a facção perdeu. Avançando, ele encara o rastro de destruição que o culto deixou no horizonte. Subaru murmura que só queria permanecer ao lado dela, mesmo sem entregar um milagre bonito. Sem o orgulho tóxico da arena, nasce um tático forjado no gelo e no sangue. Mas ainda movido por culpa, amor e medo de perder tudo. Ele aperta a mão de Emília com força. O olhar dele não é frio, é cansado, atento e apavorado o bastante para pensar antes de gritar. O cavaleiro de armadura morreu na arena. No lugar dele, Subaru aceita que estratégia é escolher quem dá para salvar e carregar o resto sozinho.